Saudação de paz, queridos irmãos. Devocional do dia. Eu quero deixar aqui a palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo, capítulo 13, versículo 13. É a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu duas cartas, duas correspondências aos cristãos daquela cidade. A cidade de Corinto, irmãos, os irmãos precisavam de orientação sobre algumas situações que estavam ali acontecendo, estavam vivenciando. Eles viviam uma cidade muito, irmãos, contaminada pela erotização, pela judicialização. Muitos irmãos levavam outros irmãos ao tribunal por causas comuns, questões comuns do dia a dia. Então, né, ali havia também uma diferença muito grande entre os que tinham muito, outros não tinham nada, ou tinham pouco. Então, aqueles crentes já tinham recebido Jesus e eles estavam tentando viver de acordo com os padrões de Deus. Veja bem, irmãos, em alguns momentos eles acertavam, em outros eles erravam. Então, mesmo tropeçando em alguma coisa, em alguma situação, eles estavam no caminho, né? E a gente entende que em nossos dias não é diferente, irmãos. Bem, na verdade, que a prática de enviar carta, irmãos, não existe mais, né? Infelizmente, era tão bom receber uma carta, né? Ficávamos ansiosos para ouvir, né, aquilo que estava escrito. Hoje nós temos os e-mails, os aplicativos de mensagem, as redes sociais, até mesmo os smartphones, os celulares que também funcionam como telefone. Então essas facilidades, né, tornaram, irmãos, a comunicação muito mais fácil, mais viável, mas em alguns casos menos, né, importante, né, porque hoje em dia é muito fácil a, a comunicação, né, o conhecimento. Então, torna-se até pouco importante, né? Muita gente não dá muita atenção para isso, né? Mas nos tempos antigos, nos tempos de Paulo, quando a carta era enviada, o destinatário lá que ia receber ficava numa expectativa tremenda para saber o que estava escrito na carta. E as cartas eram lidas, né, em público. Então, dessa forma, todos ficavam sabendo o conteúdo que estava na carta, as palavras de Paulo, tentando corrigir, né, os erros daqueles irmãos, os erros que os irmãos estavam praticando. Ali estavam ecoando nos ouvidos daqueles ouvintes, aquele que estava lendo, lia em alta voz e todos ouviam, né, e precisavam ser corrigidos. Diversas situações, né, e que estava acontecendo ali naquele dia ainda são vistas nos nossos dias. A gente vê, irmãos, a erotização nos nossos dias, tudo gira em torno da sexualidade, do sexo, tudo, até um comercial de uma pasta de dente tem que ter ali a sexualidade, a sensualidade, melhor dizendo. Então, irmãos, por causa dessas coisas, Deus, o que ele fez? Ele preservou esse texto para que a gente possamos ser orientados, a fim de que não erramos como nossos irmãos antepassados. Né? Os irmãos de Coríntios erraram feio, mas aqueles irmãos também acertaram em algumas coisas. Né? Algumas coisas eles acertaram. Eles tinham dons, né?
E isso deixou Paulo muito contente, porque eles também tinham zelo, ainda que pouco, mas tinham zelo por Deus. Por isso Deus, irmãos, preservou, aqueles irmãos, enviando ali, orientando Paulo a enviar cartas. Então Deus ficou contente em certa parte, porque aqueles irmãos buscaram os dons. E ao concluir essa segunda carta, Paulo traz as palavras que nós, irmãos, ouvimos, nos nossos dias, quando nos despedimos dos nossos irmãos nos cultos. Depois de orientar, depois de aconselhar, depois de persuadir, depois de ele ali dar uma palavra dura para os irmãos, ele traz para os irmãos essa bênção que chamamos de bênção apostólica, né? Ela é para você, ela é para mim, ela é para todos, que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a carta termina assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que aguardam. A gente acrescentou isso, né? Que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador para todo sempre. Essa, irmãos, é a bênção apostólica. Não é um pedido de riqueza, não é uma oração de pedido de riqueza, não é uma oração pedindo sabedoria ou pedindo mais poder. É uma bênção apostólica, irmãos. É uma bênção apostólica. A bênção da presença da Trindade em nossos dias, em nosso coração. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra.